Vamos lá agora, passando para a questão de número 58. Foco na imagem. Né? Você vê negros manifestantes nos Estados Unidos, e a palavra principal aqui, ó, freedom, né? A liberdade, que são exatamente o que esses negros eles querem exatamente nesse momento. Professor, que momento é esse? Vamos trabalhar com vocês. Observa o texto para tu entender qual é a motivação desses negros norte-americanos deles estarem em protesto dentro do país no final dos anos 50. Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-senhores de escravos possam se sentar juntos à mesa da fraternidade. Poderemos apressar a chegada do dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão se dar as mãos e cantar juntos as palavras do velho espiritual negro, livres, finalmente. Graças a Deus Todo-Poderoso, estamos livres finalmente. Pronunciamento que foi feito por Martin Luther King, considerado um dos homens mais importantes dentro da história americana, exatamente por organizar um movimento negro nos Estados Unidos. Martin Luther King, que era pastor protestante, mas ele conseguiu simplesmente reunir a etnia negra nos Estados Unidos em prol desses direitos. Só para que vocês entendam o contexto, esse problema negro nos Estados Unidos vem desde a Guerra de Secessão, ou no caso, principalmente ao final, porque quando o Norte venceu o Sul, nós tivemos a abolição da escravidão, que foi feita pelo presidente Abraham Lincoln, mas a abolição da escravidão ela não desfez os males gerados por esse temido sistema escravista norte-americano. Inclusive, a situação ela piora um pouco para os negros, porque eles eram escravos, agora são livres, mas a partir desse momento eles passam por uma brutal perseguição, principalmente proveniente de que grupo? Um grupo que vai surgir no sul do atual Estados Unidos, chamado com o nome de Ku Klux Klan, e que a partir desse momento começa a fazer perseguições e assassinatos a essa etnia nos Estados Unidos. E o final do século XIX, início do século XX, é um momento de muita tensão nos Estados Unidos, exatamente por causa desse grande conflito étnico entre brancos e negros no país. Nos anos 50, durante o governo do presidente John Kennedy, a gente teve uma estrutura de organização de movimentos sociais negros e onde Martin Luther King vai ser a grande liderança. E esse discurso que ele vai fazer é exatamente o grande discurso que todo mundo conhece como I Have a Dream, que é o sonho americano, o sonho de Luther King em unir brancos e negros dentro do país, independente da etnia, da religião, da classe social. Sabendo desse contexto histórico, vamos analisar a questão. O presente trecho do pronunciamento de Martin Luther King refere-se aos distúrbios raciais, tranquilo, durante o governo Clinton na cidade de Los Angeles. Clinton está errado, tá? Você pode ver aí que ela está marcado, porque o correto seria John Kennedy, certo? E cidade de Los Angeles não, porque não há um local exclusivo, apesar do movimento ter se espalhado por todos os Estados Unidos, mas ao que o documento se expressa foi exatamente em Washington, onde ele fez um discurso, esse discurso bem apaixonante, bem interessante, que foi feito no Capitólio, ali próximo à Casa Branca. E é exatamente na cidade não de Los Angeles, mas em Washington. Mas não quer dizer que o movimento tenha ficado só em Washington, ele se espalhou pelos Estados Unidos todo. Então o erro está aqui. Segundo, a Guerra de Secessão, durante o governo Lincoln e a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Professor, isso aqui aconteceu? Ocorre, mas Martin Luther King não é desse período histórico. Isso aqui é praticamente um século antes. Então, período histórico destoa da estrutura da questão. A proibição das atividades da Ku Klux Klan durante o governo Carter, impedindo o racismo. Galera, impedir o racismo é uma coisa muito forte. Até hoje, a gente tenta fazer leis, normas para impedir esse grande mal, mas infelizmente, impedir é uma palavra muito forte. A gente pode tolir, a gente pode tentar reduzir, mas infelizmente, impedir a gente ainda não conseguiu. E o outro erro também aqui, ó, governo Carter, como eu mencionei, não é durante o governo Carter, é durante o governo de John Kennedy. Alternativa letra D. Ao movimento pelos direitos civis, aqui, principalmente para a etnia negra, durante o governo Kennedy contra a segregação racial. Isso é o que remete à questão e é exatamente a alternativa correta. E a letra E, a libertação do líder negro Nelson Mandela durante o governo Bush, liquidando o apartheid. Aqui já é um outro contexto histórico, já é um outro momento. Isso aqui já vai acontecer no final da Guerra Fria, final dos anos 80, onde o maior líder pela luta contra a segregação racial lá na África do Sul, Nelson Mandela, ele foi libertado depois de mais de 2 décadas e meia de clausura e vai iniciar um processo que levará no ano de 93, 94 à finalização da apartheid no país. Mas
não é o que a questão quer, porque a estrutura dela já está no final da Guerra Fria, início da nova ordem mundial, e a gente está falando aqui de um contexto histórico de Guerra Fria, e estamos falando de um contexto histórico do governo Kennedy, perfeito? Então, a questão de número 58 é exatamente a letra D de dado.